Olá, eu sou Ângela Ferraz, sou designer da TIC Texturicia e agora eu vou ensinar para vocês o efeito, a textura aço cortem. Já faz algum tempo que a linha óxido vem sendo utilizado na arquitetura e na decoração de ambientes. É um material atraente e versátil. Inspirada nessa tendência, a TIC criou a linha óxido e para representá-la, apresentamos o TIC Aço Cortem, onde a mistura de cores e texturas proporcionam efeitos incríveis que remetem diretamente à ferrugem e ao efeito desgastado de superfícies. A linha óxido é indicado tanto para decorar como proteger ambientes, sejam eles internos como externos. Vamos lá? Bom, vou utilizar as seguintes ferramentas. Desempenadeira de aço, preferencialmente inox, isenta de ferrugem. As minhas ferramentas eu costumo usar proteção para garantir maior vida útil da ferramenta. Eu vou usar também a espátula de aço, isenta também de ferrugem. Para remover rebarbas, desempenadeira de PVC. Vou utilizar pincéis, trinchas, fita crepe para proteger as paredes laterais, rodapé, gesso, espátula plástica, esponja, um rolinho de nylon muito utilizado para aplicação de texturas e borrifador com água. A fita crepe. Antes de iniciar o meu trabalho, eu costumo sugerir a fita crepe, a colocação da fita crepe, seja para proteger as paredes laterais, rodapé e moldura. Primeiro passo é aplicar o primer acrílico. Para a aplicação do primer, primeiramente eu preciso preparar o produto. Eu devo diluir conforme o recomendado na embalagem. A recomendação sempre está à frente em etiqueta. Então você dilui com água potável, mexa bem para que o produto fique uniforme e comece a aplicação. Então eu vou utilizar o rolo de lã, vou mergulhá-lo, retiro o excesso e começo de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Por quê? O resíduo que respingar na parte de baixo, se a parte de baixo já estiver pronta, ela vai ficar com o resíduo acumulado. Então o interessante é começar de cima para baixo. Por se tratar de um primer, eu não preciso seguir exatamente o movimento vertical, como eu estou fazendo aqui. O primer também ele é conhecido como um selador, então eu posso fazer movimentos horizontais como verticais. A função do primer ela é crucial. Primeiro, ele remove impurezas da parede, removendo partículas, facilitando na aplicação. Ele é um agente que promove aderência da massa sobre a parede. O primer, ele é, na grande maioria das vezes, na mesma cor da massa. Nesse caso, a massa do aço cortem é um marrom cortem e o meu primer também é na cor marrom cortem. Aplicação da massa. Vamos utilizar a espátula para transportar a massa para a desempenadeira. Coloco uma quantidade satisfatória que não caia pela ferramenta e começo sempre de cima para baixo. Do teto para o chão. A cada 2, 3 metros eu paro e removo a rebarba. Por quê? A massa tende a secar rapidamente. Se eu for desempenar a parede por igual, pode ser que a massa tenha secado. Para o aço cortem, você tem duas formas. Ou deixa ele mais rústico, mais áspero, particularmente é o que eu mais prefiro. Ou, após remover o excesso, você troca a desempenadeira, utiliza a de PVC e movimentos circulares só para quebrar rebarbas. Uma dica, você pode fazer o efeito cortem, o efeito aço cortem por toda a parede ou fazer com que criar placas, frisando, repartindo, traçando
caminhos pela sua parede. Se você optar por formar placas, o ideal é medir a largura e a altura e fazer as divisões, fazendo demarcações nas extremidades. Demarcou, você vai aguardar um tempo de secagem ao toque. Se a massa grudar no dedo, é porque ela ainda não está num ponto adequado. Você espera ela secar, não por completo, uma secagem apenas ao toque, e você pode usar uma régua, essa utilizada em obra. Posiciona nas demarcações e com a própria ferramenta desempenadeira de PVC, você cria o caminho conforme a placa ilustrativa. Feito isso, deixa secar em torno de 12 a 24 horas e aí você pode aplicar o reagente. Lembrando que é importante, toda vez que concluir a aplicação de sua parede, remover a fita crepe. Terminado a aplicação, aguarde de 12 a 24 horas, que é o tempo de secagem. Agora nós vamos aplicar o reagente Cortem, para dar aquele efeito, né, do aço Cortem. Eu vou utilizar o TIC laranja Cortem e o TIC cinza Cortem. Bom, eu gosto de aplicar ele sem diluição, para dar um efeito ainda mais óxido. Eu utilizo uma trincha, mergulho no reagente e começo em um ponto aleatório da minha parede. Uma dica bacana é, nós vamos fazer um esfumado desse reagente. Como? Em alguns pontos eu vou borrifar água, de forma que facilite espalhar o produto. E em outros pontos, como esse, por exemplo, eu vou deixar mais intenso. Perceba que em alguns pontos eu estou carregando, enquanto outros eu deixo mais suave, justamente por conta da água, da diluição. A ideia não é pintar de forma uniforme a parede, não, é espalhar o reagente. Pode ser que fique mostrando o fundo, do fundo marrom, da massa Cortem. Essa é a proposta. Após aplicado em toda a minha superfície, eu devo aguardar em torno de 10 minutinhos. O reagente ele tem uma secagem muito rápida, então eu não preciso aguardar por horas, bastam apenas 10 minutinhos. Primeira parte pronta. Para a aplicação do reagente cinza Cortem, eu vou utilizar uma espátula plástica. Eu vou mergulhar na vertical. Então eu vou espatular aleatoriamente. Removo o excesso. Feito isso, eu deixo a minha ferramenta descansando e eu vou usar uma esponja levemente úmida e eu vou esfumar o cinza. Como a nossa superfície no laranja já está seca, vamos criando nuances. Se você achar que a sua esponja ela não está perfeitamente úmida, umedeça mais um pouquinho. E eu, ao redor do cinza, eu vou esfumando. Perceba que eu procurei aplicar pouco do cinza para não ficar tão carregado, para deixar mais evidenciado o laranja. Aqui vai da sua criatividade, a criação do efeito, do caminho que você deseja criar. O caminho com o cinza. Você pode dar, se você estiver fazendo o efeito placas, né? Se você for frisar a sua parede, você pode intensificar nas extremidades o laranja e suavizar com o cinza. Após esponjar, vamos intensificar um pouquinho mais do laranja. Como você faz isso? Você utiliza o pincel, um pouco ainda com resíduo da aplicação anterior, e ele quase encostado na superfície, você intensifica o laranja.
Bom, eu estou aproveitando o pincel com o resíduo da aplicação anterior, porém sem diluição. Estou até usando da tampa, resíduo da tampa, para dar uma ilustrada. Bom, um outro ponto bacana também que eu acho legal é utilizar o rolinho de nylon para dar o aspecto de abertura de ferrugem. Então eu vou carregar um pouquinho ele. Esse rolinho é muito utilizado para aplicação de textura, da Textura Design, e aqui eu vou criar como se fosse uma abertura, né? Um ferrugem aflorado sobre a superfície. Você pode carregar mais aonde tem o laranja e suavizar no encontro entre o laranja e o cinza. Se você não tiver esse rolinho, não tem problema. Você pode usar o próprio pincel, você mergulha de novo no reagente laranja Cortem, sutilmente você respinga sobre a superfície. Vamos supor que você carregou demais no laranja. Não ficou legal? Não é perdido. Você utiliza o outro lado da sua esponja, levemente úmida, e você esfuma novamente. Nada é perdido, ao contrário. Isso é treinamento, é aplicar, é criar, é desenvolver efeitos. Uma dica importante é o que? Na medida que você for fazendo o seu efeito, é legal você parar, dar um passo para trás e olhar. Porque assim você pode verificar aonde pode intensificar mais o laranja, aonde mais o cinza, e isso é bacana. Terminado a aplicação, rolou ou utilizou o pincel distribuindo o aço, né, a cor laranja, dando a impressão mesmo de uma superfície oxidada, remova as fitas e a sua parede está pronta. Então é isso. Essa foi a técnica Aço Cortem. Fique ligado nos próximos vídeos.